Boa tarde, senhoras e senhores. Em nome da Associação dos Condomínios de Xangri-Lá, iniciamos nesse momento a cerimônia do ACX Entrevista. Atenta ao fato de que o desenvolvimento do nosso município está intimamente relacionado ao desempenho dos seus governantes e diante do atual cenário de eleições da ACX, como entidade representativa da sociedade, organizou esse evento, onde cada candidato ao comando do Executivo Municipal poderá levar ao conhecimento da comunidade qual é o seu plano de governo. Diante das limitações decorrentes da Covid-19, nesse evento estão participando presencialmente apenas os candidatos a prefeito e vice, presidente e conselheiro da associação e organizadores. Estamos transmitindo ao vivo nas plataformas digitais, Facebook da Associação dos Condomínios de Xangri-Lá e canal do YouTube do Tela 20. Registramos e agradecemos a presença do senhor Walter Lemos, presidente da Associação de Xangri-Lá. Saudamos ainda os demais, de forma especial, os membros da diretoria e candidatos ao Executivo Municipal aqui presente. Nesse momento, para dar as boas-vindas, quero convidar o senhor Walter Lemos, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde especialmente aos síndicos que comandam os diversos condomínios horizontais de Xangri-Lá associados a esta novel associação. Boa tarde, de forma geral, a todos que estão nos assistindo. Esta ação da ACX, que produz esse evento, é uma ação muito importante sob o ponto de vista da gestão municipal da nossa cidade litorânea. É indiscutível dizer que precisamos hoje de melhores gestores, muito melhores do que a gente às vezes pensa. Não basta somente um programa de governo. Nós temos que ter capacidade gerencial, porque os recursos são escassos e as necessidades são muito mais ampliadas do que se imagina. Nesta cidade, que é um polo muito importante e poderá ser mais importante ainda, do turismo local, por que não? Nós aqui vivenciamos os finais de semana, os períodos de verão, milhares e milhares de pessoas veranando nas praias, que são praias muito interessantes do litoral gaúcho, como é o caso de Xangri-Lá, Capão da Canoa, Tramandaí, Imbé e Torres, por exemplo. Temos centenas e milhares de pessoas. No município de Xangri-Lá temos um PIB extraordinário centralizado no município. Entretanto, esses recursos que são capitalizados no município, eles precisam serem melhor empregados. E a nossa preocupação, nesse momento, é com o desenvolvimento do município. E mais do que isso, com o desenvolvimento sustentável. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos cuidar, sim, do meio ambiente. Nas propostas de governo, raramente a gente encontra alguma coisa que diz respeito ao meio ambiente. A sustentabilidade, hoje, que se discute no mundo, ela tem que ser discutida no menor espaço público da terra, que é o município ou a província. São detalhes muito importantes que, às vezes, nós descuidamos. O município é o primeiro polo de desenvolvimento que existe na formatação de governo. Depois vem o Estado e, finalmente, vem a União. Se nós não começarmos no município, certamente nós não estaremos contribuindo para a Mãe Terra, a Mãe Natureza, que nos dá o mar que tomamos banho e, do outro lado, nos dá a água que nos abastece. E se nós considerarmos que este município tem uma extensão territorial muito pequena, uma faixa de areia estreita,
mais ainda nós temos que ter cuidado com ele. Porque se quisermos transformar Xangri-Lá, por exemplo, numa Gramado, nós temos que dar ênfase, fundamentalmente, aos cuidados com o meio ambiente, aos cuidados com a nossa água, com os despejos in natura dos esgotos, com o lixo que nós não sabemos, muitas vezes, nem cuidar dentro das nossas casas. Fazer uma educação ambiental adequada e mais profunda, chegando nas escolas com as crianças. Porque o futuro da nossa geração passa, certamente, por esses cuidados, pela educação e pela saúde. Seu Walter, a gente pode falar que uma das preocupações da Associação dos Condomínios de Xangri-Lá hoje é o desenvolvimento da cidade como um todo, né? É uma coisa que foi muito enfatizada durante vários presidentes que passaram pela associação já, que a associação não quer só a organização dentro dos condomínios, e sim que a cidade de Xangri-Lá tenha essa organização total. Isso é uma das metas aí, é por isso que estamos nesse evento hoje? Nós fazemos parte de uma parcela relativamente pequena da sociedade Xangri-Lá, mas ela é uma parcela muito interessante sob o ponto de vista do elevado conhecimento concentrado. O que nós queremos é diluir mais esse conhecimento, ampliar esse conhecimento, para que a sociedade local consiga se engajar num processo real de sustentabilidade. Porque, se não fizermos isso, o futuro será igual para todos. Tá? Ou seja, claudicante, perigoso e até finito. No meu ponto de vista, nós temos que nos voltarmos, todos, indistintamente, sejam moradores ou não de condomínios, sejam moradores de residências de veraneio, sejam moradores locais, para esse fato que é real e é complexo, principalmente no nosso país, que precisa se voltar para o meio ambiente, se quisermos ter, no futuro, melhores condições de vida. Um detalhe importante que a gente deve também considerar, num aspecto de abertura para os entrevistados, é que os planos de gestão, eles têm que ser bem balizados, considerando fundamentalmente não somente a qualidade do plano, mas também, principalmente, qual a possibilidade real de sua execução. Esses aspectos são relevantes na administração pública. Não basta somente você ter planos, você tem que ter planos e execuibilidade desses planos, ou seja, a possibilidade plena de executá-los. É muito importante esta observação que faço, porque quando você se decide para um candidato, você está decidindo sobre um plano. Agora, ele é exequível ou não é exequível? Esta é a pergunta que fica. Esta é a resposta que precisamos. Seu Walter, só para a gente finalizar, então, é claro que a Associação dos Condomínios de Xangri-Lá não está transmitindo com o objetivo de colocar os candidatos na parede, e sim de auxiliar para que se tenha uma melhor gestão. É isso? Exatamente. O fundamento hoje no Brasil que prescinde a qualquer campanha política e pública, no meu ponto de vista, é qualidade de gestão, ou seja, qualidade de administração. E aí eu quero perguntar, seu Walter, primeiramente, Pois né? não. Um assunto que a gente vinha conversando antes de começar as entrevistas era sobre meio ambiente. Eu sei que o senhor participou de uma reunião com a atual prefeitura de Xangri-Lá e que essa reunião foi muito expressiva, foi muito positiva. Eu gostaria que o senhor nos explicasse o que foi essa reunião e para que ela serviu, essa reunião que foi solicitada pela Associação dos Condomínios de Xangri-Lá. Pois então, nós recebemos uma demanda de um síndico do condomínio associado, que é o Las Palmas, que precisava ter uma visão mais presente, visando o planejamento futuro do verão
no litoral. O que significa isso, planejamento futuro? Via de regra, quando você faz um planejamento num condomínio, você sabe que a quantidade de público, que a gente chama de projeto verão, que começa em 15 de dezembro e vai até 15 de março, tu tem uma quantidade imensa de trabalhos a fazer para atender todo esse público condomínio, principalmente quem tem parador à beira-mar, que é o caso do Las Palmas. Para isso, você tem que fazer todo um planejamento e fazer todos os investimentos antes do início do verão. Né? A gente pode abrir um parênteses aí para falar que esse investimento e esse planejamento com os condôminos é para que toda a população, tanto os moradores de Xangri-Lá, os condôminos e os veranistas fora de condomínio possam utilizar esse período aí com, né? Com segurança, com conforto, com adequado conforto, enfim. E mais do que isso, você tem que fazer praticamente quase licitações específicas, porque a mão de obra, obviamente, né? As empresas aproveitam esse momento, inclusive, para vender seus produtos, seus serviços, enfim. Como você vai fazer isso? Você não sabe que bandeira está, quais os protocolos existentes, o que se pode dimensionar em termos de gastos, enfim. Então, o prefeito nos atendeu muito bem, pedimos uma audiência, ele foi imediato, tivemos uma bela reunião, e nessa ocasião nós, então, fomos, além de ser bem recebidos, ele nos propôs o seguinte: olha, encaminhem, por favor, a associação pode encaminhar as necessidades que vocês têm nesse momento, até porque é o seguinte, nós estamos estudando para, entre o dia 10 e dia 15 do mês de dezembro, ter esses protocolos definidos, e com isso vocês terão as condições normais de fazer os planejamentos. Então, esse foi o assunto fundamental, né, que nós precisamos. Por que isso? Você trabalha com um parador na beira do mar, esse parador vai ter lancherias, precisa ter um regramento, esse parador tem o depósito das barracas, dos guarda-sóis, dos equipamentos necessários para oferecer para cada um dos condôminos. Enfim, tu tem todo um trabalho ali e tu tem todo um serviço a contratar. Tá? Isso o que é? É serviço. Ou seja, o condomínio oferece serviço. Eu já disse, a indústria sem chaminé de Xangri-Lá é o condomínio. Permanentemente, e mais do que isso, no verão acresce muito mais a demanda. Então, vocês imaginam, essa foi a situação que nós precisamos enfrentar. Estamos aguardando agora, dia 10 ou dia 15, uma decisão governamental, obviamente, para definir, basicamente, quais são os protocolos de utilização da praia. Muito bem. No litoral norte, não é só aqui. Olha só, é algo fantástico, difícil, de um momento de pandemia, que nós não queremos correr riscos nem em Xangri-Lá, em lugar nenhum, né, no nosso litoral, sobre esse momento que estão vivendo. É diferente, realmente, e é uma dificuldade que nós queremos enfrentar agora, ajudando, obviamente, o município. E fundamental, né, seu Walter, que a sociedade civil possa se organizar também para manter os protocolos aí de segurança diante da pandemia que estamos passando, porque isso não é apenas competência de executivo, e sim de associações como a ACX, que está cumprindo seu papel para organizar essas pessoas e poder passar um verão com tranquilidade e segurança. Parabéns. E de cada um de nós. De cada um de nós, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Seu Walter, nós tivemos aqui na entrevista agora do candidato a titular com o Luciano, um assunto levantado referente aos ecopontos. Tivemos a explanação do candidato aí que pretende colocar 3 ecopontos durante o seu mandato aqui na cidade de Xangri-Lá. Hoje, atualmente, temos um ecoponto em Xangri-Lá e ele não está em funcionamento por falta de gestão, né? Não temos ele em funcionamento para sanar essas questões do lixo. A gente tem uma experiência com a Associação dos Condomínios de Xangri-Lá, onde um dos condomínios tem feito uma coleta muito boa dos resíduos dos seus moradores e tem destinado de forma muito efetiva ao lugar exato. O senhor pode dar essa explanação para a gente, explicar como tem feito, e o senhor teria alguma consideração a fazer para o funcionamento desses ecopontos? Bom, são duas situações, né? Uma é o condomínio interno, que
administra seu território, vamos chamar assim, né? Aliás, isso é bom que se diga também. Todo condomínio horizontal é um custo menor para o município, porque ele tem administração própria, cuidados específicos, tá? Tu diminui áreas extraordinárias de atendimento, né? Então, ele é um custo que se paga, né? Então, nós temos duas situações. Primeiro, o ecoponto. Tá? Eu acho que tem que fazer realmente os ecopontos, mas precisa de gestão. E gestão significa o quê? Não é amontoado de lixo permanente. Tem que ter o descarte. Tem que saber aonde vai descartar. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Aliás, nós temos uma empresa em Osório, tá? Que é uma empresa que já fez uma apresentação de um material maravilhoso de recolhimento de lixos. Tá? Esse recolhimento de lixo, ele é ensacado e é levado para um destino pré-determinado. Tá? Ele poderia não ser um ecoponto, porém ensacado, para não criar, obviamente, né, toda aquela degradação que a gente normalmente vê. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte: os condomínios se prepararem, não para o descarte do lixo em si, mas se preparar para a administração do lixo, que é diferente. A gestão do lixo em cada condomínio é importantíssima. Por que eu digo isso? É um fator não de diminuição do ser humano em botar na esteira para catar lixo. Tu cria um empreendedor individual, um MEI, microempreendedor individual, do lixo em cada condomínio. Esse empreendedor do lixo, o que ele faz? Ele faz toda a coleta, além de uma norma mais rígidas para os moradores, ele faz a coleta separada. O que é descartável, que vai para o município, no caso, recolhido pelo município, né, que é o líquido que pode ser descartado sem problema nenhum, você separa o lixo, que é o lixo, basicamente, que tu pode ser vendido. Né? Papelão, lata, vidro, enfim, plástico. Só que esse empreendedor, ele fica responsável por isso. É ele que vende. O lucro é dele. Então, você imagina o que isso representa. A pessoa, além de ter um contrato firmado para o trabalho, o serviço em si, ele tem o direito de ele vender o lixo que ele recolhe. No caso específico, o lixo que nós chamamos de lixo de limpo. Esse nosso empreendedor, ele teve, além dos seus ganhos normais, ele teve um acréscimo considerável na venda desse lixo. E aí, quando você vende o lixo, você já dá o destino correto. Tem uma informação que a CX colocou em uma das matérias que fez e que veiculou aí em todas as suas redes sociais, onde a gente entende como realmente é necessário que o lixo seja separado, né, seu Walter? De repente, muitas pessoas que separam o seu lixo em casa, elas não têm essa consciência de que há materiais que valem um pouco mais, há aqueles que valem um pouco menos, e se separado de forma correta, todo o material vai ter um rendimento financeiro muito melhor. Essas iniciativas, elas também fazem parte de uma capacitação desses profissionais que hoje trabalham de forma informal e podem se tornar um microempreendedor, como o senhor falou? Sem dúvida, se nós pudéssemos criar uma escola para isso adequada, um centro de treinamento do pessoal, isso seria uma política muito interessante a desenvolver. Tá? Porque eu tirei uma pessoa da esteira do lixo. Eu tirei uma pessoa que tem que trabalhar de máscara, de luva, de equipamentos específicos para ser um empreendedor, um modelo. Tá? Mas isso foi assim, sem treinamento. Eu, pessoalmente, dei a instrução. Eu, pessoalmente, fiz o quê? O regramento. Eu, pessoalmente, tomei essa atitude para verificar se tinha êxito. E eu posso dizer com certeza, é espetacular o êxito. Nós não temos lixeira suja. Nós temos lixeira limpa. Tá? Por quê? Porque ele se encarrega disso, porque o ganho que ele tem do seu empreendimento, ele é valorizado. Hoje em dia, por exemplo, nós estamos tendo falta de matéria-prima. Está faltando matéria-prima.
Para os empresários do lixo. Para os empresários para do reciclagem. lixo. Reciclagem. Coisa impressionante isso. É importante também, sem dúvida alguma, o que o candidato falou anteriormente. As escolas prepararem as crianças já desde pequenas para a separação adequada do lixo. Essa cultura nós temos que trazer urgentemente, não para o município, para o Brasil. Essa cultura eu vejo na Alemanha como um exemplo. Você não vê lixo na rua. Tá? Então, nós precisamos trabalhar isso com urgência. Nós temos que deixar de ser, sinceramente, gente, relaxados. Joga tudo num pacote só. Vamos separar direitinho o lixo em casa, favorecer as pessoas que recolhem, porque até isso a gente tem que ter cuidado. Aí a gente vê um contraponto, né, seu Walter? A gente viu ali, durante a entrevista do senhor Luciano, uma quantidade gigante de lixo atirado pelas ruas e a indústria do lixo que faz a reciclagem sem a matéria-prima. Então, algo está errado, né? Exatamente. Quer dizer, nós estamos fazendo o quê? Um segundo trabalho. Tu joga o lixo no lixo e depois tem que reciclar o lixo do lixo. Muito bem. Na visão da Associação dos Condomínios de Xangri-Lá, essas metodologias que o condomínio hoje já aplica, essas instruções para esses profissionais, elas têm viabilidade de serem aplicadas pelo Executivo Municipal? Isso é possível dentro da máquina pública? Hoje, as PPs são importantes. As PPs são muito importantes. O município não pode trabalhar mais sozinho. Tá? A sociedade tem que se envolver também. Não tenho dúvida sobre isso. A gente não pode cobrar só do município. O município é parte integrante, né, de toda uma sociedade, é o organizador da sociedade, mas a sociedade tem que se envolver. Né? E as associações são para isso, é exato, criar o elo de ligação entre o cidadão e o município, ou a Câmara ou o Executivo. A associação teve, então, né, esse intuito de promover essa entrevista com os candidatos no sentido de alertar a população, né? O que a gente precisa hoje para que Xangri-Lá se desenvolva é um voto consciente. A cidade precisa estar na mão de uma pessoa capacitada e competente para levar evolução a todos os munícipes. Os munícipes. Uhum. Perfeito. Eu particularmente estou acompanhando atentamente cada candidato. Me sinto orgulhoso, nesse momento, de ver bons candidatos, sim, com bons programas, bons propósitos, uns atentando mais para os aspectos que dizem respeito à gestão, outros para a área de educação, outros para a área ambiental. Enfim, isso que é o patrimônio que a gente deixa, no meu ponto de vista, de um evento como esse. Né? Ou seja, a gente quer buscar para a população o voto consciente. E o voto consciente não se faz pela amizade. O voto consciente se faz pela qualidade das pessoas e os seus propósitos. Propósitos esses que estão, obviamente, dentro de um programa de ação. Claro que existem outros fatores, a gente sabe disso, mas no sopesar a gestão de um município, que é o gerenciamento de uma cidade na qual nós vivemos, nós temos que ter muito cuidado, tá, para depositar um voto de confiança. Nós não podemos mais, hoje em dia, pensar em voto de confiança do meu amigo, do meu vizinho. Né? Nós temos que pensar no voto de confiança naquelas propostas que são possíveis de serem realizadas e que impactam realmente no desenvolvimento social de uma cidade. Por isso que eu digo, este não é um debate. Este, na verdade, hoje é sábado, nós estamos numa sabatina direcionada, uma sabatina que favorece, para quem está ouvindo, avaliar qual é o melhor candidato. Eu acho que, nesse momento, a associação realmente está prestando ao público de Xangri-Lá uma grande oportunidade de distinguir qual deles é o melhor. A gente tem um histórico político
dentro da cidade de Xangri-Lá, né, seu Walter? E dentro desse histórico, muitas vezes se ouviu falar que os votos eles eram trocados, né, por cargos em prefeitura, e isso acaba dificultando a evolução social. Qual é o recado que a Associação dos Condomínios de Xangri-Lá pode dar para todos os moradores, as pessoas que têm seus títulos de eleitores aqui em Xangri-Lá nesse momento? Porque é tão importante pensar com a cabeça e não com qualquer outro fator externo que possa influenciar a sua vida única e pessoalmente. O propósito, então, do debate já foi esclarecido, né, nesse momento. Ele tem um sentido, obviamente, de levar à ciência de cada um o que cada um dos candidatos, com sua chapa estabelecida, quer dar para o município. Mas ele tem que sopesar, obviamente, as condições. Proposta por propostas, não é bem assim que se pode avaliar um candidato. Tem que ser aquelas que são factíveis, realizáveis. Agora, tem uma particularidade que é muito importante. Tu não faz gestão sem seres humanos. Tu não faz gestão sem seres humanos qualificados. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com funcionários públicos de carreira qualificados. Eu não conheço a Prefeitura de Xangri-Lá, não posso emitir qualquer opinião sobre isso. Mas, se os funcionários precisam de maior qualificação, urgência nisso. Precisa ter urgência, porque o mundo mudou. O mundo está mudando todo dia. Agora, mais ainda com a pandemia. Então, nós precisamos pensar que não é o número de funcionários que faz a diferença numa prefeitura. É a qualidade dos funcionários. Eu me recordo que, quando eu estive na Alemanha, eu perguntei a um prefeito, num seminário como esse, semelhante a esse, melhor. Prefeito, eu quero saber, se o senhor for eleito, quantas pessoas o senhor traz para lhe auxiliar na administração pública? O prefeito não entendeu o que eu disse, num primeiro momento. A razão daquele pedido meu. Claro que no meu âmago eu estava trazendo o quê? Um modelo brasileiro. Que as pessoas, quando se elegem, trazem uma porção de partidários. Aí eu expliquei para ele, ele disse, não, que na Alemanha eu só posso trazer 2 funcionários, duas pessoas de fora, um assessor e uma secretária. Os demais são os funcionários de carreira que comandam o processo. E, evidentemente, eu não faço planejamento. Na Alemanha não tem planejamento de curto prazo, tem planejamento de longo prazo. Eu só faço aperfeiçoamento no planejamento. É por isso que a Alemanha é o que é. Não se desmancha nada, se constrói para frente sobre o que já existe, ampliando. Pois eu gostaria que Xangri-Lá tivesse também esse pensamento. Escolham o melhor. E o melhor, leve somente um assessor e uma secretária. Os demais já estão na prefeitura. Porém, devem treiná-los adequadamente. Agora, seu Walter, a população, os eleitores, como fazer esse caminho, né? O senhor esteve na Alemanha, visualizou outros países, outras realidades, sabe fazer essa distinção hoje para conseguir escolher o seu melhor candidato. Quais seriam os principais pontos que uma pessoa precisa levantar para conseguir escolher um candidato corretamente? O que ele precisa ter de fato? Em primeiro lugar, obviamente, que a gente tem que conhecer o candidato sobre a sua vida, o seu ambiente, né, onde convive todos os munícipes. Isso é fundamental, é indispensável. Né, é indispensável. Segundo lugar, verificar também, né, se ele é uma pessoa que tem capacidade, tem bagagem de conhecimentos, é preparado para aquele mistério. E, terceiro lugar, é analisar, como eu disse, as propostas. Eu não quero dizer que as propostas sejam tudo. Não, por favor, se entenderam assim, repensem. É uma bagagem. Tá?
Não é uma coisa só. São diversos fatores. Mas, fundamentalmente, quando você vai falar em gestão, olhem bem a proposta. Tá? Segundo lugar, que eu também coloco que é importante olhar, será que nós temos disponibilidades orçamentárias, financeiras, para atender toda aquela proposta? Ou seja, você não pode fazer uma proposta inexequível. Você tem que fazer uma proposta exequível. Tu pode ter projetos de longo prazo, que vai passar mais de uma gestão. Tu pode ter projetos de curto prazo, que tu faz dentro da gestão. São duas situações distintas. Quais são os projetos de longo e curto prazo? Isso está colocado na proposta de cada um? Não sei, porque realmente eu não conheço elas. De qualquer forma, eu acho que esse comunicado que eu faço aqui é mais uma apreciação muito pessoal minha. Tá? E toda vez que eu votei em alguém que tivesse alguns pressupostos nesse sentido. Tá? Não adianta querer fazer uma proposta para ganhar a eleição. Você tem que fazer uma proposta exequível, que aquilo que você conseguir implantar passa a ser seu currículo de vida também. Seu Walter, nós temos uma situação, estamos passando, né, o mundo inteiro, por uma situação de pandemia. E muitas pessoas nessa situação vão preferir pagar uma multa por não ter votado do que ir até a urna e depositar lá o seu voto e acabar correndo o risco aí de uma infecção. Há de se alertar a população para que tome todos os cuidados, mas que não deixe de votar, pois isso pode definir efetivamente o destino da cidade. A falta de 1 ou 2 votos, principalmente numa cidade como Xangri-Lá, que é uma cidade pequena. Isso pode acontecer, sem dúvida alguma, mas eu recomendaria que façam um esforço, né, de votarem, porque nós vamos ter horários diferenciados para maior idade e menor idade. As pessoas mais de idade, elas devem considerar esse aspecto, ir mais cedo, não entrar em filas, não há essa necessidade. E as pessoas, os mais jovens, vão um pouco mais tarde, conforme os regramentos estabelecidos. Eu acho que o voto é algo extraordinário numa democracia. Sem ele, você não tem democracia. Eu penso que as pessoas devem fazer um esforço, sim, para irem votar. A multa não leva a lugar nenhum. Ou seja, o futuro da cidade depende do voto, sim. E para aquelas pessoas, né, a gente já tocou nesse assunto aqui, mas para aquelas pessoas que muitas vezes podem depender de um cargo da prefeitura. A gente viu aqui que a prefeitura hoje ela emprega uma grande parte da população fixa de Xangri-Lá, né? Então, como a pessoa vai poder fazer esse contraponto? Poxa, mas se eu não votar nessa chapa, nesse determinado candidato, eu posso perder lá o meu emprego, posso deixar de sustentar uma família, que é a sua própria família, né? E isso é uma coisa que acaba pesando no coração das pessoas que vão decidir o seu voto, né, seu Walter? Em primeiro lugar, o voto não é uma obrigação, porém, se a pessoa não puder, ela sofre a consequência dessa obrigação. No Brasil é assim, é obrigação. Tá? Mas ele tem que ser considerado como o voto qualificado de consciência de cada pessoa. É um voto que você dá sobre uma base pré-determinada, tá, do conhecimento dessa pessoa e do que ela é capaz de fazer em benefício da sociedade. Consciência é o ponto-chave. Muito bem. E deixa, né, o aviso também para toda a população aí, que quando a gente vota consciente, a nossa comunidade, no geral, ela pode evoluir, pode melhorar, a nossa economia local pode melhorar, e isso, sim, trazer novas oportunidades para dentro do nosso lar, né? Não é preciso ficar preso aí a cargos políticos para que a gente consiga essa evolução, né, seu Walter? Exatamente. No momento que tem um município próspero, todos os segmentos dessa sociedade evoluem com ela. Que é o caso, que é um exemplo simples, Gramado, logo ali. Tá? A cidade mais turística do Brasil e, quiçá, da Latinoamérica. O que ela faz? Ela faz gelo como neve.
ela cria o Papai Noel não tendo neve. Ela cria festivais, tá, de tal forma que encantam as pessoas. É o encantamento e a organização. Seu Walter, eu gostaria de falar um pouco sobre a associação. A associação vem fazendo, né, vem executando ações importantes para o município durante os últimos anos e muitas pessoas não tomam conhecimento, não entendem o que a Associação dos Condomínios de Xangri-Lá está fazendo pela comunidade no geral. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco dessas tantas, né? Eu acredito que não dê 15 minutos a gente não consiga falar todas delas, mas pelo menos as mais importantes. De fato, nós temos desenvolvendo gradativamente, né, o nosso programa de trabalho. Claro que falta ainda estabelecer mais alguns parâmetros específicos de desenvolvimento, mas a associação está se firmando através, fundamentalmente, do seu carro-chefe, que foi a segurança, né, dos condôminos de forma geral, dos condomínios associados, mas também da população como um todo, né? Ao bancar, desenvolver um projeto com colocação de câmeras, através do Conseg, enfim. Isso é uma coisa muito importante, ou seja, foi lançada aquela semente e ela está germinando gradativamente. Claro que precisa complementar, mas não deixa de ser uma iniciativa pioneira, importantíssima, para Xangri-Lá. A gente teve aqui a fala do candidato Celcinho, que comentou que teve uma reunião com o Conseg, aí, lembrando, né, seu Walter, que o Conseg é uma criação em parceria com a Associação dos Condomínios de Xangri-Lá, que visa trazer mais segurança para o município como um todo. Dá para explicar um pouco sobre ele? Exatamente. Então, esse detalhe todo de cercamento eletrônico está muito, hoje em dia, sendo implantado em diversas cidades. Algumas com recursos próprios, outras que vai depender de iniciativa privada, do apoio da iniciativa privada, de associativismo, enfim. Aqui começou, ainda falta muito para concluir, né, fazer um cercamento eletrônico. Mas, de qualquer maneira, já é um bom começo. Já melhorou muito o sistema, inclusive, integrado com a Brigada Militar, né? Isso favoreceu bastante, porque nós tínhamos, em certos momentos, muitos assaltos, né, condomínios, né, roubos, enfim. Agora já a gente nota que houve uma diminuição muito grande em função desses controles modernos que existem e que favorecem, sem dúvida alguma, não somente o controle do patrimônio das pessoas, mas principalmente as próprias vidas das pessoas, né? Então, eu penso que esse é um trabalho que nós vamos continuar, né? Se tivermos prefeitos que pensam assim, muito melhor será para a cidade também, né? E parece que eu estou ouvindo as pessoas falarem sobre segurança aqui, exatamente com um propósito bem inovador. E mais do que isso, se querem transformar uma cidade turística, segurança é um dos pontos fundamentais e chaves, né? Eu canso de dizer, né? A gente vai a Gramado por tudo que eu já disse sobre o Gramado, mas vai também porque você sai para jantar às 10h30 da noite, caminha na cidade até às 11 horas, meia-noite, vai para o teu hotel, tu não olha para trás, tu não te preocupa com nada. Por quê? Porque ela tem segurança plena, tá? Então, isso encanta as pessoas no Brasil. Então, não é só os aspectos, né, de encantamento de festivais, mas também a segurança é um fator primordial, né? Outro caso, né, nós começamos também a fazer avaliações de programas de governo, né? Por exemplo, esse trabalho aqui, ele resulta também de avaliação de programa de governo e proposições, né, ações propositivas. Para quê? Para o futuro. Uma visão de futuro é essa. Você não começa no passado, não pode esquecer o passado. Tu olha o passado para projetar o futuro, né? Então, mas tu trabalha sobre o quê? Um plano específico, e desse plano tu vai fazer o que nós estamos fazendo. Nós não estamos fazendo debates, nós estamos fazendo, como eu disse, sabatinas, né? Ou seja, sabatinando, colocando
posicionamentos claros, transparentes, né, lógicos, né, éticos, para que a cidade consiga se desenvolver através, evidentemente, do melhor conjunto de pessoas possíveis, né? O melhor candidato, a eleição, as pessoas que vão compor esse governo, daqui para diante, enfim. Não estou aqui fazendo nenhuma crítica a governos passados, porque isso também não é importante. O importante é a gente olhar para o futuro, né? E as coisas boas que foram feitas no passado também. Um outro detalhe também, que nós temos, levando em consideração na associação, são os cuidados com o meio ambiente. O único projeto até agora que nós temos, vamos dizer assim, forte, foi o primeiro workshop que fizemos no ano passado, sobre a área ambiental, onde nós cuidamos basicamente do destino de resíduos sólidos, né? Inclusive trouxemos uma empresa de Osório, que tem um sistema moderníssimo do Brasil, genuíno, de embolsamento do lixo. Ao invés de nós estar colocando o lixo sob aterro, nós podemos pensar no embolsamento, porque o embolsamento não deixa o resíduo entrar para o lençol freático. Falamos aqui há pouco a respeito da altitude do lençol freático, né? Gente, se contaminar um pouquinho do solo, contamina a água. A água vai para onde? Vai para o rio, da água que nós bebemos, né? E que tem que ser tratada. E estamos agora também fazendo um trabalho para a criação do clube de serviços. O que seria isso? O clube de serviços seria uma plataforma direcionada para os nossos associados, os condomínios e os condôminos. Só que é um trabalho que está sendo iniciado, está sendo analisado qual a empresa que nós vamos contratar para fazer essa plataforma de serviços, porque nós temos inúmeras empresas que querem vender serviços e produtos para os condomínios. Uma coisa impressionante isso. É impressionante. Óbvio que as empresas olham o que é um filão. Então, nós podemos, com base nesses aspectos de demanda, oferecer, sim, uma plataforma de serviços para os nossos condôminos. Tá? Estamos fazendo esse projeto. E, finalmente, nós vamos realizar agora o segundo workshop sobre o meio ambiente, que será no mês de março do ano que vem. E, para isso, nós queremos trazer novamente a área de resíduos, sob uma nova ótica, destino dos resíduos, que é uma coisa muito importante para o litoral norte, e também um aspecto sobre a grande usina de energia elétrica que está sendo implantada no oceano, que não é em Capão da Canoa. Vou deixar bem claro aqui, senhor prefeito de Capão da Canoa, se está me ouvindo, já sabe, a notícia não é correta. Ela é no litoral norte, que envolve os municípios. Está mais próximo de Xangri-Lá do que Capão da Canoa. Tá? Que envolve, sim, de Capão até a divisa com Imbé. E aí, senhores prefeitos, estão pensando nisso? O dia que esta grande usina, que é 1/4 da Itaipu, ficar pronta, vai ter mais recursos para os municípios. Vai ter mais dividendos, né? Ou seja, os municípios do litoral, assim como a Petrobras paga os municípios, também será pago pela energia. Então, é a receita que vai entrar, mas vai levar uns 5 anos aproximadamente. Muito bem, seu Walter. Antes de começarmos com o último candidato, eu gostaria que o senhor falasse um pouco também sobre coisas que já foram feitas pela ACX no âmbito social. A ACX já distribuiu muitas cestas básicas nesse período de pandemia a pessoas necessitadas e, além disso, a ACX, em época de escola, também criou o projeto Turno Inverso, onde muitos alunos foram beneficiados com oficinas de capoeira, de música, de dança, para que não ficassem aí expostos a outras atividades não tão boas, não tão produtivas durante o período em que não estão em aula. Podemos falar?
Assim, tem coisas... Eu entrei mais tarde na ACX, né? Então, eu não conheço com profundidade esse trabalho maravilhoso que foi feito a respeito do turno inverso. Não conheço com profundidade, né? Porque eu entrei mais tarde. Agora, eu acompanhei, né, o trabalho social, sim, da distribuição das cestas básicas. Trabalho maravilhoso, fantástico, numa época terrível, né? Envolvimento da ACX 100%, envolvimento dos condomínios também. Então, foi algo muito importante esse trabalho social. Isso eu acompanhei. Inclusive, lá no meu condomínio, nós participamos ativamente também da distribuição de cestas. Ou seja, o condomínio, de certa forma, ele tem uma estrutura adequada, mas sem associação, obviamente, que a gente não teria condições de fazer uma coisa tão grandiosa socialmente, né? Por isso que eu digo, o associativismo é muito importante para o desenvolvimento, né, de qualquer comunidade, de qualquer sociedade e, evidentemente, do município, do Estado e do Brasil. Muito bem. Muito obrigado, seu Walter. Vou pedir para que o senhor dê espaço novamente para o Luciano. Luciano, pode chegar aqui com a gente. Antes de começar a falar com o próximo candidato, vou pedir, então, Luciano, temos 2 minutinhos para que tu possa explicar para a gente sobre o projeto do turno inverso. Eu acredito que foi na tua gestão, né, que ele ocorreu. Podemos, presidente, me permite? Sim, Chayane, o projeto do turno inverso, na época eu tive a oportunidade de visitar todas as escolas do município, e o turno inverso, nosso objetivo era levar, então, um aprendizado diferenciado para os jovens e para as crianças, né? Então, tivemos oficina de jardinagem, que foi algo fantástico, também preparando um pouco os jovens para o mercado de trabalho, colocando eles em contato com atividades construtivas, né, que se interessassem também, e foi muito interessante. Eles estiveram nos condomínios, fazendo jardins, aprendendo sobre toda a parte, né, das plantas, né? Então, foi algo muito interessante. Tivemos a oficina de irrigação, também, que eles aprenderam sobre projetos, que é algo muito comum aqui no litoral, né, que são muitos gramados, né? Então, os jovens também aprendendo. Nós tivemos também aulas de xadrez. Também o xadrez desenvolve o raciocínio. Então, esse projeto ele procurou levar não só lazer. Muitas vezes se pensa que o turno inverso é para o lazer. Não, o turno inverso, a função dele é gerar o aprendizado. E, de preferência, um aprendizado novo, né? Porque a diversão é uma coisa, tem que ter também. Tivemos a oficina de dança, tivemos as aulas de capoeira com o professor Renato, que foi fantástico. Eu não conhecia muito assim a capoeira, e pude entender assim que ela trabalha a disciplina da criança, né? Eu via as crianças tendo disciplina, tendo respeito ao próximo, que também foi função desse trabalho, levar bons valores para as crianças. Falaram aqui da questão da consciência ambiental, de você não largar o lixo na cidade. Então, o trabalho nosso do turno inverso foi levar valores para as crianças daqui. Então, foram oficinas assim que trabalharam muito essas questões, muito gratificante. Tivemos parceiros, então, empresas parceiras, né? Então, tivemos a Gino Jardinagem, que deu os cursos de jardinagem, né? Tivemos aqui a empresa de irrigação do Sandro também, que ajudou. Tivemos várias outras aulas também, que eu não me recordo de todas, foram várias oficinas. E a gente sabe que Xangri-Lá tem muito potencial. Eu já falei algumas vezes aqui que os professores são qualificados, só nós temos que extrair essa qualificação e transformar em resultado para o município. As nossas crianças aqui são ativas, são interessadas, só que se elas não têm nada para se interessar, nada diferente, elas vão se interessar pelo ruim, às vezes vão se interessar pela droga, que é o que acontece aqui. Então, e um dos objetivos do turno inverso era colocar elas em atividades para que elas não se interessassem por coisas ruins. A criança com a cabeça cheia, com o tempo cheio, com coisas boas, não se interessa pelas coisas ruins. Então, esse foi a ideia do trabalho na época. Um evento importante, e eu acredito que vocês possam fazer esse encerramento, trazendo para a população, tanto o Walter quanto o Luciano, o que vocês acham que seria relevante, interessante, antes de escolher a sua votação.
Quer começar, Luciano? Eu vou começar, então, depois passo a palavra ao presidente. Na verdade, a finalidade desse nosso evento foi levar de forma construtiva a proposta dos candidatos. Fico feliz que não tivemos um ataque aqui a adversários, né? Não tivemos nenhum ataque. Eu acho que foi uma entrevista ética. Os nossos candidatos, aos quais eu parabenizo a todos, seguiram uma linha construtiva. Acho que trouxeram muitas ideias, acho que colhemos muitas ideias, independente daquele que for se eleger. Obtivemos muitas propostas, ideias que podem ser aproveitadas, né, por aquele que se eleger. A Associação dos Condomínios é apartidária, então ela não indica, ela não apenas apresenta, então tem a obrigação de apresentar as propostas então para os seus associados e para a comunidade. E que, então, o candidato eleito realmente conquiste para nós uma Xangri-Lá melhor, né, porque ela merece. O que ela tem hoje, ela não merece. Ok? Passo a palavra ao presidente. Bem. Presidente, antes do seu encerramento, eu vou aproveitar a deixa do Luciano aqui. Nós fizemos, a associação fez esse evento e ele vai ficar gravado, né? Então a população vai poder solicitar todas as informações que foram trazidas até aqui pelos candidatos. O candidato eleito vai poder ser cobrado a partir desse vídeo que vocês estão assistindo e que vai ficar à disposição. Por favor, presidente. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer a grande equipe, voluntária equipe da ACX, André, Luciano, você, né, todos que estão aqui, por esta oportunidade, porque isso aqui foi um trabalho gigantesco. Né? Montar todo esse programa, desenvolver esse programa, fazer uma sabatina, né, num sábado à tarde, com o objetivo de clarificar, basicamente, as propostas dos candidatos. E eu saio daqui bem satisfeito, porque eu vi os bons depoimentos, pessoas bem interessadas na transformação, alicerçando alguns temas que são realmente importantes, né, como o meio ambiente, sustentabilidade, basicamente, programas específicos na área educacional, na área da saúde. Eu acho que foi muito bom esse trabalho, excepcional até esse trabalho. E que fica esse trabalho como vamos dizer assim, um arquivo, né, de posicionamentos, e que depois o vencedor vai ter a condição de desenvolver seu trabalho, e nós vamos ter condições também de cobrar. Né? E assim que se faz a democracia. É no voto que se decide, porém, chamo a atenção, preste bem atenção, consciência no voto. Vocês tiveram a grande oportunidade, o público em geral, né, de apreciar propostas, desempenhos, formas específicas de comunicação, mas leve em consideração, eu tomei nota aqui, em primeiro lugar, caráter e ética, honestidade, competência e também, por que não, a expertise. Muito bem, muito obrigado, presidente. Então, assim, nós agradecemos a atenção de todos aqueles que acompanharam essa transmissão. Lembramos que as eleições ocorrerão no dia 15 de novembro, das 7 às 10 horas, para as pessoas com mais de 65 anos e das 10 às 17 para os demais. A ACX reafirma sua missão de auxiliar no desenvolvimento da nossa cidade e levar informação para que todos os munícipes de Xangri-Lá possam escolher com clareza o futuro da nossa cidade. Desejamos a todos uma boa eleição e uma boa noite.